quando eu fiz teologia eu não entendia, né, Davi, que era paciência, né? Depois com Saul e o pecado de Davi. Umas coisas na Bíblia interessantes. A primeira prova de Davi foi porque Deus estava provando ele, né? A prova dele, que ele passou muito tempo sendo perseguido por Saul e tal. Uma prova de Deus. A segunda foi por causa do pecado dele. E aí ele, o pecado, todo pecado tem consequência. Ele colheu horrores por causa do pecado dele. Colheu horrores, né? Às vezes as pessoas esquecem de esclarecer isso na igreja. Os ensinamentos são fracos, né? Um pastor, professora, os ensinamentos são fracos, né? Ensino superficial para agradar. Isso é tão ruim porque não cresce. Então a primeira prova foi prova de Deus para Davi, para ele chegar no trono. Depois foi só a colheita do pecado que ele plantou, da prostituição, do adultério e do homicídio. Aí ele colheu muita maldição aos filhos dele, foi muita perseguição. Esse é um caso à parte, né? E a Santa Ceia, o interessante de a gente estar junto, a gente aprende, né? O sábio aprende com o outro, né? A Bíblia fala que o rosto do homem ou da mulher se afia com outro rosto, né? Então, ouvindo o pastor pregar aqui, a gente aprende também. E a Santa Ceia, cada um ministra de uma maneira. Eu tenho a meu jeito de ministrar a ceia, a minha forma, muito tranquilo. Eu sou exigente, mas nas coisas de Deus eu sou tranquilo. Eu ensino o que eu sou, né? Nós não é a gente que manda na ceia. Eu não proíbo ninguém de tomar ceia, eu ministro apenas. O apóstolo Paulo esclarece bem aqui. Até vou deixar um texto, vou começar um pouco atrás para frente. Quem participa da ceia mal participada, a colheita é dela. A ceia é uma sinuca, na verdade. A ceia é uma grande sinuca. Quem não participa porque está sem comunhão com Jesus. Olha só. Quem recusa participar porque não tem comunhão com Jesus. Ele fala isso. E quem participa mal participado, quem está em pecado e participa, quem não quer mudar de vida, também colhe. O apóstolo Paulo fala que muitos estão doentes por causa disso e muitos dormiram, muitos morreram, porque tomam ceia de qualquer jeito. Né? Como a gente tem uma certa experiência assim, de estar em outras cidades, eu tinha um irmão no primeiro do Oeste que dizia para nós assim, ó, eu não vou tomar ceia hoje, porque amanhã acho que eu vou pecar amanhã. Olha só. Então, eu chegava, eu não vou tomar ceia hoje porque amanhã eu tenho medo de pecar. Daí essa pessoa ficava o quê? Ela não tinha comunhão com Jesus. Ela pode ir na igreja, ela pode dar o dízimo, ela pode participar dos cultos, ele pode até pregar na igreja. Mas se ele não participar da ceia, ele não está tendo comunhão com Jesus. E se ele participa de mal participado, também está mal. Entende? O pastor tem um grande papel de instruir a igreja. Você sabe que tem muitas igrejas, eu sei porque também tem um comércio, acaba sabendo de muita coisa, né? Nós temos no bendito caderno de marcar, né? Tem muita igreja, tem muito diácono que não paga as contas, que entre aspas, é nó sério. Então tem muitos problemas que as pessoas levam na brincadeira. Mas no reino espiritual tem colheita. Então o apóstolo Paulo esclarece bem sobre isso, né? Vamos ler só aqui o 11:23. Então, que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, né, que está preparando ali, um simples pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, partido por vós, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, pegou o suco, o simples suco, e também disse: este é meu sangue, lembrai de mim, da minha morte, até que eu volte, e fazer isso em memória de mim. E prosseguiu. Agora, qual a diferença nossa? A nossa ceia, nós não somos assim como nossos irmãos, vamos chamar de irmãos católicos, que fala que é um nome complicadinho, uma transubstanciação. Você tem uma faquinha? Tem? Acha a faquinha? Aí corta, você corta. Né? Então, o suco e o pão é uma tipificação, é uma representação. Não é o próprio corpo, o próprio sangue de Jesus. Mas o respeito tem que ter. Quando nós participamos do pão e do suco, o respeito é interno nosso. O respeito a Jesus, o respeito ao Espírito Santo, o respeito a Deus, né? O respeito à divindade. O Jesus e Deus, hoje, na verdade, estão na glória. Isso é outro fato. Estão lá na glória. Quem está conosco hoje é o Espírito Santo. O que torna pior nossa condição se nós fazemos de qualquer jeito. Porque contra o Espírito Santo não há perdão. Amém? Por isso que é importante levar a sério as coisas de Deus, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma analogia aqui. É isso. 1, 2, 3, 4, 8 pessoas, né? Pode cortar um menor?
tempão de Santa Ceia, viu, gente? Não? Primeira vez. Diaconisa, né? Aí vamos ler aqui Aí o 28, né? O 27. Qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos doentes, fracos, doentes, e muitos que já dormiram, que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que eu queria fazer uma proposta para nós que hoje, para nós, né? Nós sabemos o que Deus tem para cada um de nós, para vocês, para mim, né? O que Deus tem para essas cidades, não dá para saber ao certo. A gente vê hoje o que nós vemos hoje. Eu lido com os pastores desde 2009. Eu liderei pastores em Guapiara, fizemos o grande Marcha para Jesus em 2003, né? 2003. Depois liderei pastor em Palmeiras do Oeste, em Pinhalzinho eu participei, e aqui eu vim desde 2009 tentando um grupo de pastores, fizemos alguns trabalhos muito bons na praça, mas não é uma classe fácil de lidar. Eu hoje insisti no grupo de novo para vir aqui, postei que a gente estaria aqui, podia enviar obreiro para estar conosco aqui, mas ninguém se prontifica. Eu estou então um grupo de uns 10, 12 participando conosco. E por que essa coisa que a gente paga esse preço, né? Porque nós temos um talento, nós temos que exaltar o nosso talento que Deus nos deu. Talvez o talento que nós temos é de tentar fazer com que só para voltar um pouquinho aqui, existem os ministérios, né? Vamos voltar aqui. O mestre, né? O mestre, que fica aqui do lado do pastor, né? O mestre, o pastor, onde vai a aliança, o pastor onde tem aliança com Deus, onde está aliança é o pastor. O mestre, ele está na igreja, mas está do lado do pastor para ajudar a igreja a ensinar a igreja. O evangelista, que é um pouco mais que aparece, damos mais uma hora aqui, o evangelista é esses que Deus usa para curar, para fazer um away, fazer um evangelismo, né? Ele faz um away, aparece um pouco mais, mas também está aqui com o pastor. O profeta, que é o dedo que indica, o indicador, esse é o profeta. Não é de revelações que hoje existem muito, essas revelações que existem muito aí. Você vai ganhar um dinheiro amanhã, isso aí não é profeta. Profeta que indica o caminho. Ágabo, um dos exemplos mais fortes que tem de profeta, Ágabo, pegou o cinto de Paulo, amarrou ele, você vai ser preso pelo evangelho. Isso é profecia para valer. E outras tantas que tem. Também tem revelações, tem sonhos. O pastor falou em sonhos aqui. Eu tive sonhos de bênção financeira na minha vida quando era mocinho, 20 e poucos anos, né? E ela se cumpre. Existe um sofrimento, mas se cumpre. E existe o apóstolo. O apóstolo é o único que toca todos os ministérios. Ele toca os ministérios. Então tem ministério que é um pouco mais sofrido, quando Deus levanta para mexer com as pessoas, sabe? Mexer com o interior das pessoas, mexer com a alma das pessoas. Tem que ter esses ministérios. Tem que ter as pessoas que, também foi citado aqui, com vários dons, né? Uns Deus levanta para mexer um pouco com as coisas. Se ninguém mexer, como é que fica? O mundo vai, o pastor citou muito bem aqui, se ninguém mexer, vai todo mundo para baixo. Então alguém tem que mexer para acordar, para dar uma acordada. Estamos indo para o lado errado, estamos indo do jeito errado. E o apóstolo Paulo fez muito bem isso. Ele mexeu com isso. E a propósito que eu quero fazer para vocês aqui hoje, que Deus colocou no meu coração, hoje é muito comum, né? Oferecer um café para vocês. Oferecer um café para vocês. E o café que eu ofereço para vocês hoje, o café sem açúcar, né? Aí eu ponho na mesa de vocês. Então só nós aqui, é só nós, né? Ponho para vocês. Você pega o que você quer. Você quer um adoçante? Você quer um açúcar? Põe a seu gosto. Amém? A propósito que Deus está dando para você hoje. Deus me deu essa coisa agora aqui. Um pouco antes aqui deu. Hoje está muito assim, só elimina o pecado. Isso vale para mim também. O que a igreja tem que aprender é o seguinte: Deus não suporta o pecado. Deus não suporta. O pecado que derrubou Eva, derrubou Adão, que trouxe toda a desgraça no mundo. É o pecado que faz a pessoa sofrer. É a traição que faz sofrer. Qualquer tipo de traição magoa muito. Financeiro, a conjugal deve ser a pior, né? Deve ser, mas quem passa por deve ser a pior. Mas qualquer tipo de traição é muito dolorida. A política, a financeiro, a empresarial, né? Irmãos. Qualquer tipo de traição ela machuca muito. Talvez na escola haja muito isso, né?
por causa de questão de cargos, isso, aquilo, né? Mas Jesus nos convida a isto. É servido para você um café, é servido um evangelho para você. Adeque a sua vida, busque aquilo que Deus tem para você. Ontem Deus falou sobre isso também aqui, o talento, usar o talento, né? Nós gastamos nossa mocidade com Jesus, né, pastor? Às vezes a gente pensa que perdemos tempo, não perdemos tempo, mas gastamos, desde os 20 e pouquinhos anos, eu estou com 54 já, entendeu? Então Deus manda gastar a mocidade com Jesus, pregar o evangelho desde mocinho, desde você, quem se converte moço, né? Quem não se converte prega depois também, né? E essa é a proposta para nós, tá bom? Então que assim, que eu vou orar sobre ela, que reflita sobre isso, reflita. Jesus te convida, Jesus quer te fazer diferente, ser diferente, fugir dos cabrestos religiosos, porque mais você fugir dos cabrestos religiosos. Estava com um primo aqui no velório do meu tio, ele mora em Sorocaba, sempre morou lá, e ele é muito dedicado na igreja lá, faz área social, mas esses dias ele jogou tudo a toalha assim, porque o pastor chamou ele no escritório e deu umas duras bem violentas nele, né? Por causa do dinheiro. As igrejas, os ministérios, eu conheço bem os ministérios, conheço bem o Quadrangular, a Assembleia, outros tantos, elas são bem egoístas. Tem igreja que arrecada 100 mil, 200 mil, até mais mensal. E tem igreja que não arrecada nada. Quem vai em cidades pequenas, igual nós ficamos em cidade pequena, você passa um maior sufoco, você passa puro mesmo, você passa luta mesmo. Você pega essa lá no Mato Grosso, passa miséria, tem que trabalhar, tem que lutar, entendeu? E não dividem. Ainda quando você faz tipo um cachorro quente na igreja, já querem taxa ainda. Então, isso tem arrebentado com as pessoas que se convertem para valer, e quando ela começa a conhecer o sistema, ela começa a ficar decepcionada. Entende? E nós temos que fazer parte de comunidade, fazer parte de congregação. Tem que ter regras, é óbvio, mas o sistema é muito perigoso. O sistema é perigoso. Você pensa que a Igreja Católica surgiu no ano 300 depois de Cristo, mas o sistema já existia antes, dos saduceus, fariseus, como também foi citado aqui nessa noite. Entende? Tem que viver junto, mas o sistema ele está judiando, o sistema doutrina as pessoas de maneira errada, além do que cada um acha que é melhor que o outro. Cada um acha melhor que o outro. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou orar aqui para o nosso pãozinho, é um simples pão, né? Simples pão orado para o pastor, para o ministro que está autorizado a fazer isso. Existe uma representação muito grande, tirando os picareta fora, mas Deus manifesta, né? O gostoso de Deus, Ele manifesta no seu coração, na sua mente, na sua alma, na nossa vida. Ele manifesta o amor, Ele manifesta através dos dons, através da sabedoria, através do... Cada um tem um talento, né? Cada um tem um jeito de ministrar, de pregar. Isso nos faz avançar, nos faz querer avançar, não sozinhos, mas quem tem família com os filhos. Hoje é muito comum os animais fazer parte da nossa vida, né? É uma delícia hoje ter quem tem animais, quem consegue conviver com animais, a gente consegue ver o amor dos animais, a gente consegue entender mais como Deus é através dos animais. Vou pedir para minha esposa me ajudar, pastor. Pode distribuir, aí você segura na sua mão. Estou fazendo do meu jeito, né? Cada igreja tem o seu jeito. O meu jeito é muito tranquilo quanto à ceia. As orientações são bem básicas, né?